Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da PIB Rio de Deus. Estamos continuando os nossos estudos no livro Comunidade Centrada no Evangelho. Se é a primeira vez que você está vendo, não se preocupe, o estudo ele é sequencial, mas não exige que você tenha participado dos outros. Vamos começar com uma oração. Santo Deus, maravilhoso Senhor, muito obrigado porque estamos ao redor da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor chamou uma comunidade para si. Muito obrigado porque o Senhor quis separar um povo para Ti, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a com confiança continuarmos andando, caminhando em meio às incertezas desse mundo, em meus desesperos, ansiedade, as trevas desse mundo, meu Deus. Ajuda-nos a podermos refletir quem Tu és e vivermos como uma comunidade unida e centrada debaixo do Teu Espírito em humildade, assim como foi com Cristo. Ajuda-nos a modificarmos nosso eu, a não nos preocuparmos com as nossas necessidades, mas a nos preocuparmos com as necessidades do próximo. Em Cristo. Amém. Nós já conversamos sobre como Deus nos criou para uma comunidade, assim como Ele existe em amor, em Pai, Filho e Espírito Santo. Nós conversamos como o pecado quebrou isso e como o pecado nos deixou centrados em nós mesmos. E nós conversamos como Jesus Cristo nos trouxe, nos traz, nos coloca em uma comunidade nova, a comunidade da igreja, em que nós estamos reunidos debaixo do Espírito Santo, na direção do Espírito, encaminhada até a plenitude do reino de Deus. Nós conversamos de como só conseguimos realmente transformar a nossa vida e transformar a nossa vida em comunidade a partir de uma fé que atua no amor, uma fé que se reconhece como fraca, mas que aponta que está em um Deus forte e depende dele. E nós conversamos como a comunidade deve ser alegre. E hoje falaremos sobre humildade. Vamos começar falando bem rapidamente de duas figuras. Essa aqui, conhecida provavelmente de todos nós, a Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma madre que gastou toda a vida dela em Calcutá, na Índia. E a missão delas, nas próprias palavras dela, né, era servir aos famintos, nus, sem teto, aleijados, cegos, leprosos, todos aqueles que se sentem desejados, não amados, abandonados por toda a sociedade, pessoas que se tornaram um peso para a sociedade e que são evitadas por todos. Ela dedicou a vida dela para servir as pessoas que estavam à margem, as pessoas que eram desprezadas. E isso, independente de qualquer discordância que tenhamos dela, nos causa admiração. Não muito diferente é na vida de John Wesley. Ele foi um dos fundadores, um dos principais no começo do movimento metodista na Inglaterra do século XVII. E tirando todas as contribuições teológicas, tirando toda a parte, entre aspas, religiosa dele, ele apoiou muito o abolicionismo na Inglaterra, ele apoiou reformas prisionais, ele apoiou reformas no sistema de educação, ele fez um livro de medicina que foi muito publicado na época, que era a medicina para o homem comum, digamos, para o pobre que não tinha como ter um cuidado médico bom. Ele fez um livro dedicado, bem pesquisado para isso. Então, e quando ele morreu, apesar dele ter esperava-se quando uma pessoa morria que ela deixasse uma grande quantidade de prata quando uma pessoa tinha muito dinheiro. E ele, por ser muito conhecido, por ter muitas pessoas que o seguiam, muitas pessoas ao redor dele, esperava-se que ele tivesse uma boa quantidade de prata. Tinha talheres apenas. O resto ele gastava ou com os pobres ou com livros. E uma frase dele é: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, em todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder, por quanto tempo puder. Então, as vidas de pessoas assim, com certeza você conhece pessoas com um temperamento semelhante, próximas de você, pessoas que você admira, pessoas que você olha e fala: meu, que fantástico, uma pessoa com uma humildade grande. Por que nós nos sentimos atraídos? Por que nós sentimos a vontade de ser como essas pessoas, de honrar essas pessoas? Porque admiramos ela. Porque elas davam consideração às necessidades do próximo mais do que as suas. Não só na ideologia delas, não apenas no discurso, mas também na prática. Eram pessoas que se entregavam para o outro, não consideravam a si como grandes, mas se entregavam em prol do próximo.
E todos nós desejamos, queremos uma comunidade assim, queremos ser pessoas assim ao nosso redor, queremos estar perto de pessoas assim. E se nós nos dizemos uma comunidade que está debaixo da cruz, uma comunidade que tem como centro a Cristo Jesus, nós devemos ser assim por conta do nosso próprio Senhor. Então nós queremos uma comunidade que seja assim. Todos nós queremos. Filipenses 2:3 fala assim: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só como que está em Filipenses. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui rapidinho. Então nós vemos esse chamado que Paulo faz para nós. Que pesado, que difícil. Eu leio isso. Considerem os outros superiores a si mesmos. Que coisa fantástica. Como nós podemos ser assim? Como nós podemos ter uma comunidade assim? Como nós podemos crescer nisso? Se a humildade é o segredo para servir, então nossa falta de serviço ao próximo acontece principalmente por causa do orgulho. Se nós precisamos para achar que os outros maiores que nós mesmos, para servir, amar, nos entregarmos aos outros de humildade, então o que atrapalha a isso é o orgulho. John Stott fala assim: em todos os estágios do nosso desenvolvimento cristão, em todas as esferas do nosso discipulado cristão, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade, nossa maior amiga. Quem é orgulhoso não consegue aprender, quem é orgulhoso não consegue mudar, quem é orgulhoso travou, não tem mais para onde ir. O humilde ele consegue servir, o humilde consegue crescer, o humilde consegue aprender. Então, no discipulado, na vida cristã, na caminhada que nós temos com Cristo, nós precisamos de humildade e combater o orgulho vez após vez. Olha só essa tabelinha que legal, ela mostra dois tipos de pensamento diferente. Um pensamento de consumidor e um pensamento de servo. A nossa relação com as outras pessoas pode ter basicamente, para resumir, esses dois tipos de sentimento. Nós podemos ser consumidores querendo que os outros nos sirvam, né? Querer nos aproveitarmos, pensar no que o outro pode fazer por mim, ou querer servir essa pessoa e ver aonde nós podemos ajudá-la. Então, por exemplo, no consumidor, o consumidor pensa: o que isso me oferece? O que essa pessoa pode oferecer para mim? O que essa pessoa pode crescer para mim? O que essa pessoa pode acrescentar para mim? Enquanto servo, ele pensa: como que eu posso servir? Como que eu posso servir essa pessoa? Onde que eu posso contribuir para a vida dela? O consumidor pensa: quem vai suprir minhas necessidades? Olhando para si. O servo: posso servir as necessidades de quem? A quem eu posso atender? O consumidor critica os erros e as fraquezas da comunidade, enquanto o servo procura saber onde a graça está no meio da comunidade. Eles estão procurando por coisas diferentes. O consumidor gira em torno de quem tem algo a oferecer. Ele faz amizade, ele está próximo daquelas pessoas que podem contribuir alguma coisa para ele. E aqueles que são fracos, aqueles que não têm nada a entregar para ele, ele descarta. O servo ele reconhece a diversidade dos dons, reconhece como todas as pessoas que estão na comunidade têm algo a servir, têm algo que estão que podem operar e cooperar na vida, na vida dos outros. E o consumidor usa os próximos para obter ganhos pessoais, e o servo fortalece o próximo para o bem do reino. O consumidor pensa em si e no que ele ganha. O servo pensa em fortalecer aquele que está perto, aquele que está fraco, aquele que está caído, aquele que está em menor condição, aquele que está próximo dele, que ele pode suportar de alguma forma. Suportar no sentido de elevar mesmo, de criar sustento, né, para a pessoa. A essência do orgulho, o que é a raiz desse orgulho, é a preocupação consigo mesmo. Aquilo que está passando em nosso coração, aquilo que acontece conosco, em detrimento do outro. Então, nos preocupamos e ansiamos conosco ao invés do próximo. Isso se manifesta, esse orgulho, essa preocupação consigo mesmo, na arrogância, na ostentação,
na autodefesa, no medo, na ansiedade excessiva pelas necessidades nossas, na insegurança ou no desespero para receber atenção. Com certeza falando, a gente pensa em pessoas, pensa em situações que aconteceu isso, em que uma pessoa era extremamente carente de atenção, extremamente medrosa contra os outros, extremamente na defensiva. Vamos tentar pensar em nós. Onde que nós demonstramos esses tipos de insegurança? Onde que nós demonstramos ostentação, querendo mostrar que nós temos alguma coisa que o outro não tem? E tudo isso mostra uma falta de amor ao próximo, uma atitude de consumidor. Então, por detrás de todos esses comportamentos está uma falta de amor ao próximo. Ainda que não pareça, ainda que você pergunte para uma pessoa que está em ansiedade pelas suas coisas, ela não vai perceber que isso tem relação com a falta de amor ao próximo. Mas você analisando as motivações do coração, você vê que isso vem de algo, uma pessoa em si mesmada, de uma pessoa que está apenas em si. Então, nosso consumismo, esse tipo de atitude consumista espiritual, está enraizada na falta de fé. Nós nos preocupamos com o que os outros pensam, porque não estamos convencidos de que Deus se alegra em nós. Nós ficamos ansiosos, e essa não é aquela ansiedade que é mais, que precisa de um tratamento cuidadoso, que é muito extensa. Eu digo a ansiedade pontual nossa. É por não crermos que Deus suprirá as nossas necessidades. Nós comparamos-nos com os outros porque esquecemos que Jesus é a nossa justiça. Então, em Cristo Jesus, com Ele tendo se oferecido diante de Deus Pai, com Ele sendo oferta pelos nossos pecados, com Ele tendo nos purificado, com Ele tendo nos colocado nele mesmo, com Ele sendo a nossa vida, a nossa justiça, com Ele, através dele, nós tendo sido adotados na família de Deus, nós sabemos que Deus se alegra com aqueles que estão em Cristo por causa da vida perfeita dele, não por causa nossa. Então, se nós não nos convencemos, se nós não sabemos, se nós não temos a certeza de que Deus nos aprova, que nós não precisamos da aprovação dos outros, nós vamos nos preocupar com o que os outros pensam. Se nós não cremos que Deus vai sustentar-nos, que Deus nos ama, que Deus nos direciona, que Deus faz com que o nosso trabalho frutifique, nós vamos achar que nós não teremos as nossas necessidades supridas e vamos nos preocupar com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com tudo que diz respeito a nós, mais do que com os outros. Porque talvez eu não tenha. Se eu ajudar nisso, se eu ajudar nesse tempo, eu não vou ter para mim. Se eu ajudar com esse dinheiro, eu não vou ter para mim depois. Então me preocupo comigo porque eu não creio que Deus vá suprir. E comparamos-nos com os outros porque esquecemos que Cristo Jesus é a nossa justiça. Ele que é tudo para nós. Não precisamos dos outros nos validarem, ou se o outro tem mais dinheiro, algo a mais, eu não vou deixá-lo de ajudar, porque eu sei que em Jesus eu tenho a justiça. O consumidor, em seu egoísmo, ele quer estabelecer seu próprio reino. É como se fosse em Babel. Babel a gente vê pessoas... O pecado de Babel não era a torre simplesmente, né, lá em Gênesis 11. Não era com que construiu uma torre muito alta. Esse não era o problema. O problema é que eles queriam que eles fossem no centro, estivessem no centro. Queriam um reino para eles. Queriam que o nome deles fosse conhecidos. E Jesus nos chama a fazer o contrário. A nos preocuparmos com o reino dos céus. A buscarmos o reino dos céus. A termos tesouros nos céus. Então ele cuidaria das nossas necessidades. Então sabermos que uma música muito bonita, Projeto Sola, 23 é o nome da música, é sobre o Salmo 23 e fala no começo: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, então tudo que eu não tenho, eu não preciso, não faz parte dessas coisas que eu necessito. Então é uma atitude de muita alegria, de muito contentamento em quem Deus é. Então não é que a gente não vai ter nenhuma ambição. Não é que a gente não vai querer nada. Não é que a gente não vai se preocupar com a gente, em certo sentido. Mas é que a gente vai usar tudo que nós temos para o crescimento do reino. Que a gente vai usar o que nós temos para que ele cresça, para que ele seja exaltado.
e não para nós, não para o nosso reino, não para o nosso mundinho. E quem confia, está escrito errado no slide aí, não é quem confira, é quem confia em Deus é livre para considerar as necessidades do próximo. Então quem não tem como base Deus, quem não toma das fontes da água da vida, quem não sabe que Cristo Jesus é a fonte da água que nunca mais dá sede, precisa buscar em pequenas cisternas, precisa buscar em pequenas lagoas, na vida dos outros, precisa roubar a água do outro, precisa roubar aquilo que o outro é, seja emocionalmente, seja diminuindo o próximo, seja até mesmo, olha só, meus irmãos, olha só, às vezes nós podemos ajudar as outras pessoas por orgulho nosso. Eu estou ajudando outra pessoa, então eu penso, nossa, como eu estou sendo uma pessoa humilde. Quando com isso eu só quero me sentir uma pessoa muito boa, muito humilde. Então o nosso coração é muito enganoso, é muito difícil nós entendermos isso. A única forma de nós nos libertarmos desse pensamento consumista, em que até a nossa caridade pode se vir carregada de pecado, é sabendo que temos em Cristo Jesus as fontes perfeitas, a nossa justiça perfeita, a água perfeita de Deus nos dando vida. Então quando nós nos enchemos de Deus, aí eu sou livre para considerar as necessidades do outro. Eu sou livre para apoiá-lo, sou livre para sustentá-lo, sou livre para direcionar o outro, porque eu estou livre em Deus. Então, enquanto eu buscar me satisfazer, enquanto eu buscar simplesmente as minhas coisas, eu nunca vou estar satisfeito. A forma de estar satisfeito é não buscar me satisfazer, mas buscar estar em Deus. Buscar a satisfação plena, não nas coisas, não nos outros, não no meu relacionamento, não no conceito subjetivo de felicidade, sabe? A felicidade é eu estar com essa pessoa, felicidade é eu ter tal emprego, tal salário, felicidade é XYZ acontecendo na minha vida. Mas a satisfação nossa estando em Deus. Então, uma ilustração que eu já usei algumas vezes, talvez se você é da igreja, talvez você já tenha me ouvido falar isso. O C.S. Lewis que fala isso. Eu vou adaptar um pouquinho aqui, né? Mas quando nós buscamos a satisfação nas coisas desse mundo, seja nas coisas mais carnais, digamos assim, sexo, drogas, seja a satisfação carnal, seja o dinheiro, ou até nas coisas boas, quando nós buscamos a nossa satisfação somente na nossa família, somente na nossa inteligência, somente nessas coisas, é como se nós fôssemos crianças que não conhecem a praia e estão felizes fazendo bolos de barro numa favela, porque não sabe que existe algo melhor. Se nós soubéssemos que existisse algo maior, nós não buscaríamos essas coisas pequenas, mas buscaríamos as coisas grandes. E existe algo maior, que é o próprio Deus, que é a satisfação que nós temos em Cristo Jesus. E quando nós nos enchemos disso, ainda que estejamos na pobreza, ainda que estejamos em situações desesperadoras, nós vamos passar por desespero, sim, nós podemos nos abater, nós podemos passar por doenças psicológicas, só que a nossa satisfação última por trás de tudo isso vai estar em Deus e estaremos capacitados pelo Espírito para servir ao próximo, servir um ao outro. Isso vai mudar a maneira com que nós vivemos em comunidade. Vou passar o próximo slide. Servir ao próximo e a Deus em alegria, no lugar de ser servido, começa com a humildade. E essa humildade só vem na contemplação de Jesus Cristo, de entender as implicações do Evangelho para a minha vida. Então eu entendo o Evangelho, eu entendo o que Cristo Jesus fez na cruz, eu entendo o que ele fez na encarnação, eu entendo o que ele fez na ressurreição, eu entendo o que ele fez quando ele mandou o seu Espírito, eu entendo o que ele fez quando ele nos chamou para o batismo, quando ele nos chamou para a ceia, quando ele nos chamou para uma vida em comunidade. Eu entendo essas coisas, então eu começo a ter humildade em mim, não simplesmente porque eu entendo essas coisas na minha cabeça, mas porque elas vão sendo formadas. E Paulo nos mostra o caminho para isso em Filipenses 2. Jesus é o nosso exemplo absoluto de servo. Nós lemos em Filipenses 2. Seja a atitude ou sentimento, é uma palavra que pode apontar para as duas coisas, seja a atitude ou sentimento de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, temos em nós esse mesmo
essa mesma motivação, esse mesmo sentimento, essa mesma disposição de coração de Cristo, que embora sendo Deus, sendo o próprio Deus, sendo filho de Deus eterno, que desde a eternidade estava com Deus em glória, não considerou o ser igual a Deus, o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, o que Cristo veio fazer? O que o Rei do Universo, que está para sempre no trono à direita de Deus Pai, o que ele veio fazer? Marcos 10 ele diz: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Cristo foi o nosso exemplo absoluto de ser servo com motivações puras e cheio de Deus. E Paulo nos chama a participar disso que Cristo é. Então nós temos que ter em mente, Cristo é o nosso maior exemplo. Não simplesmente um exemplo, não simplesmente como algo para a gente copiar, mas ele é aquele que nos chama a participar dele mesmo. É aquela questão de corpo de Cristo, sabe? Da igreja ser o corpo de Cristo. Nós somos como se fosse no espírito em nós. É como se ele fosse a videira e nós os ramos, fazendo parte dele, dando fruto para ele. E como ele foi servo, e como ele foi humilde, nós conseguimos esquecer-nos de nós mesmos e participarmos de quem ele é em aliança. Ele fez uma aliança conosco, ele fez a nova aliança que ele marcou com o sangue dele, e nós podemos ser humildes nisso, por causa disso. Muitas vezes não estamos confortáveis com Deus nos servindo, né? Muitas vezes a gente quer fazer algo para Deus, para a igreja, ou qualquer coisa equivalente, porque assim, ó, se eu fazer X para Deus, ele tem que fazer Y para mim. Aquela noção do jejum, um jejum meio estranho que o pessoal inventa, né? Eu não vou tomar Coca-Cola por um mês para Jesus dar um namorado para mim. Então eu quero, entregando esse esforço para Deus, então ele tem que fazer Y para mim. E a lógica não funciona assim. Não é assim que nós pensamos o reino. O que é Deus servindo a gente, com a gente não podendo fazer isso. E é difícil aceitar isso, porque quando a gente entende que a graça não é baseada no nosso mérito, que o nosso mérito está excluído, que é apenas o mérito de Cristo, nós ficamos humilhados. Nós vemos que não temos nada para retribuir além das nossas próprias vidas. O pastor Tim Keller fala que ele estava conversando com uma pessoa que era totalmente fora da religião cristã, né? Aí ele conversando, evangelizando, a pessoa foi num culto, tal. Aí a pessoa ficou estarrecida, ficou com medo, ficou aflita quando ela percebeu que ela não tinha o que fazer para Deus. Ela falou que ela pensava que na religião cristã você fazia alguma coisa e Deus retribuía isso. Ah, beleza, você fez tais obras boas, então agora você vai para o céu. Mas quando essa pessoa que estava falando com ele entendeu que não tinha o que ela fazer, ela ficou com medo. Por quê? Se não tem o que eu fazer para merecer, então ele tem o direito na minha vida toda. Então ele pode ter tudo de mim. Porque se eu entrego X, se eu entrego isso, ele tem direito sobre isso. Mas se ele me salva por inteiro e eu não entrego nada, ele tem direito em tudo que eu sou. Aí nós temos que entregar tudo para ele, a nossa vida toda para Deus. E o batismo e a ceia refletem isso, né? O batismo, a gente morre com Cristo Jesus e renasce. Né? Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então isso não é algo que nós fazemos pela nossa força. A gente não nasce na nossa força. No batismo nós nascemos em Cristo Jesus, pelo que ele faz. E na ceia é a mesma coisa. A ceia não é algo que eu entrego para Deus. É algo que Deus nos alimenta, entrega para nós. E o que a gente entrega é louvor, o que a gente entrega é adoração, o que a gente entrega é a nossa vida. Então aí nós podemos esvaziar-nos, né? Nós podemos reconhecer que nós somos vazios e entregar tudo para Ele, para aí sermos cheios, para aí termos de Cristo. E aí nós conseguimos transbordar para o próximo, não querendo usá-lo,
mas querendo edificá-lo, querendo construí-lo, querendo entregar para ele. Isso é muito difícil, meus irmãos. Isso é algo que a gente vai fazer pela vida toda, que a gente tem que calmamente ir trabalhando em nosso coração dentro do Evangelho. Como? Crescendo no Evangelho, crescendo na palavra, crescendo no culto, crescendo na ceia, crescendo estando em comunhão com os irmãos, crescendo em aprender com os irmãos e a mortificar a nossa carne. Aí, para terminar, é um parágrafo do livro. A humildade envolve mais do que o intelecto, é mais do que o que a gente sabe. A graça de Deus para conosco em Cristo precisa se entranhar no nosso coração, é algo que a gente vai formando paulatinamente, né? Que a gente vai formando devagar pela leitura da Bíblia, pela transformação, passinho por passinho, a fim de nos mudar. Devemos reconhecer a nossa resistência à graça, que nós não queremos por natureza, não queremos ser servidos por Jesus, e então desistir, soltar, largar, deixando que Ele nos sirva da forma que necessitamos. Precisamos refletir sobre a sua graciosa humildade de Cristo para conosco, a fim de que nosso coração seja amolecido e modificado. Então, quando a gente descansa na graça de Deus, reconhece isso, então nosso coração vai sendo transformado, daí nós vamos ficar mais alegres, mais altruístas, à medida que nos deleitarmos em servir a Deus, ao servir ao próximo em nossa comunidade, deixando para trás a nós mesmos para servir a quem ainda não conhece Jesus. Então nós vamos servir melhor um ao outro dentro da comunidade e aos que estão fora da comunidade, quanto mais o Evangelho nos formar. Amém? Que possamos descansar em Cristo, nos tornando mais humildes, nos tornando mais servos nele. Santo Deus, obrigado pelo teu grande amor para conosco, obrigado por Cristo Jesus, o servo. Ajuda-nos a sermos servos também, a carregarmos a nossa cruz, a aguardarmos o teu reino e operarmos o teu reino que já está aqui, meu Deus. Transforma-nos, ajuda-nos a nos preocuparmos com os outros mais do que conosco. Se meu irmão que está ouvindo está com ansiedade, está desesperado, está preocupado, seja com dinheiro, seja com quaisquer dessas coisas paralelas, meu Deus, ajuda-nos a crescermos. Pai, sozinhos não podemos mudar. Ajuda-nos a desistirmos de estar nas nossas próprias forças, mas queremos a tua direção. Em Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.